boa noite a todos, boa noite a todas. Antes tarde do que nunca, vamos começando mais uma live da terça-feira. Bem-vindos, bem-vindas. Só organizando aqui para a gente começar. Boa noite, vamos lá. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico do aparelho digestivo e toda semana eu trago para vocês aqui duas lives, uma na terça-feira, que é essa de hoje, e a de quinta-feira. A live da terça-feira é sobre um assunto específico que a gente às vezes aborda numa caixinha de perguntas. Algum paciente mostra a importância de determinado assunto, dúvida, que é muito importante e muito comum, e aí eu trago esse tema que motivou essa dúvida, essa conversa com pacientes, ou mesmo aqui no Instagram, para falar um pouquinho mais, para ajudar vocês aí, que estão no antes ou no depois da cirurgia bariátrica, a alcançar, se aproximar do sucesso, do sucesso nos resultados do seu tratamento cirúrgico, ou seja, uma perda de peso saudável e duradoura e o controle das doenças que se relacionam à obesidade, as famosas comorbidades. Então, o tema de hoje, pessoal, é sobre restrição alimentar e cirurgia bariátrica. O que seria isso, né? Restrição alimentar e cirurgia bariátrica. Quero que vocês coloquem aqui no chat quem nunca ouviu falar que quando realizar a cirurgia, vai ficar sem conseguir comer, não vai ter dificuldade, vai ter algum problema após a cirurgia. Quem já ouviu falar isso aí, coloca aí no chat aí para mim, porque realmente é muito comum esse tipo de comentário. E é um comentário, é uma observação, principalmente realizada por pessoas que não fazem parte, aí não tem muita proximidade com pacientes bariátricos ou mesmo com tratamento. É um comentário que é comum, inclusive, entre pacientes, ou melhor, entre profissionais da saúde que não lidam com o paciente bariátrico, não participam do processo do tratamento do paciente bariátrico. Então, quem nunca ouviu falar, né, que vai ficar com dificuldade, não vai conseguir comer, enfim, após a cirurgia bariátrica. E a gente estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema que é a restrição alimentar após a cirurgia. Será que realmente isso existe? O que significaria? O que seria essa restrição alimentar? Então, eu separei alguns pontos aqui muito importantes para clarear, para esclarecer, para facilitar o entendimento da aceitação alimentar, né, da ingesta alimentar após a cirurgia bariátrica. Alguns pontos comuns, importantes, que podem ajudar vocês aí na jornada do tratamento, tá? Para aqueles que pensam ou aqueles que já pensam em fazer a cirurgia ou aqueles que já realizaram. Então, o primeiro ponto é: qual a fase do pós-operatório o paciente se encontra? Qual é a fase que o paciente está percorrendo? Se é um pós-operatório muito precoce, primeiro mês, que é um pós-operatório muito precoce, ou se é um pós-operatório, né, um período após a cirurgia, mais tardio, um ano após a cirurgia, 2 anos, enfim, 6 meses, 2 anos, 1 ano. Após os 6 meses, a gente já considera que é um pós-operatório tardio, certo? Então, qual é a fase que o paciente se encontra? É muito importante a gente saber, porque a aceitação alimentar ela vai variar de acordo com a fase. Pacientes que estão ali na primeira semana, no primeiro mês após a cirurgia, eles possuem uma determinada aceitação alimentar muito mais restritiva, muito mais restrita do que aqueles pacientes que já estão numa fase de pós-operatório um pouco mais tarde, após o primeiro mês, por exemplo. No primeiro mês é o que eu digo assim, é um período muito atípico, um período diferentão, né?
É um período de adaptação, de readaptação alimentar, que inclui a aceitação a determinados alimentos, a determinadas consistências de alimentos. Então, a maioria de vocês já deve saber, nos primeiros dias o paciente fica ali naqueles copinhos de líquidos, né? Líquidos claros, que a gente chama líquidos sem resíduos, água de coco, chá. Então, é realmente um período de uma restrição alimentar maior. Mas é necessário porque é um período de transição, essa é uma fase, é uma passagem. Por quê? Porque é uma recuperação pós-operatória, é a recuperação após a cirurgia. Então, a maioria das técnicas bariátricas, a gente realiza uma manipulação, uma intervenção cirúrgica no estômago. Então, o estômago ali é um órgão que a gente chama do trato digestivo alto. A pessoa mastiga na boca, deglute o alimento percorre o esôfago, que é um tubo que liga a boca até o estômago e já chega no estômago. Isso aí dura segundos, praticamente. Então, é necessário essa restrição à consistência alimentar nos primeiros dias, nas primeiras semanas, devido a uma proteção que a gente tem que dar a esse estômago operado. Então, esse estômago não está preparado ainda para receber um alimento sólido, que é um alimento que vai ter mais resistência, né? A movimentação do estômago para jogar ele adiante no trato digestivo. Então, há sim no primeiro mês uma restrição alimentar, mas devido à recuperação necessária da cirurgia. Então, não é algo que o paciente vai conviver para o resto da vida e nem muito menos a gente vai dizer que o paciente vai ter que tomar líquidos ou alimento pastoso para o resto da vida, não. É um período de adaptação. É semelhante a uma paciente, por exemplo, que faz uma cesariana, uma cirurgia. A cesariana é uma cirurgia e precisa ficar ali, evitando esforço físico intenso, né? Com cuidados ali específicos na ferida operatória. Então, é necessário esse período de adaptação. Então, essa restrição alimentar, uma vez que a gente mexe com um órgão, que é o estômago, que recebe o alimento, há necessidade dessa restrição alimentar. Então, não se trata, na verdade, de uma restrição alimentar para o resto da vida, uma orientação nutricional. Na verdade, é um período de adaptação. Depois que esse período passa, após ali 3 a 4 semanas, o paciente já está apto a se alimentar, a ingerir alimentos de qualquer consistência. Alimentos mais sólidos, alimentos pastosos. Então, é um período de adaptação. Tá? Então, nós não dizemos que essa restrição alimentar é uma orientação nutricional para a vida do paciente. É a adaptação ali naquele primeiro mês. Após esse primeiro mês, nos 6 meses após a cirurgia, 1 ano após a cirurgia, não se deve haver nenhuma restrição em relação à consistência alimentar, considerando os procedimentos cirúrgicos mais comumente realizados, que é o sleeve e o bypass. São técnicas cirúrgicas, são formas diferentes da gente realizar a cirurgia bariátrica, tá? São modelos diferentes de cirurgia bariátrica e, independente desse tipo de modelo, não é para haver nenhuma restrição em relação à consistência do alimento. Por exemplo, o paciente não deve ficar proibido de comer alimentos sólidos. Não deve. Tá? Então, não há uma restrição em relação à consistência alimentar. Esse é o primeiro ponto, no que diz respeito à fase mais tardia do pós-operatório. Uma fase após os 6 meses, o primeiro ano, o segundo ano. Isso aí, se vocês ouviram falar que há uma restrição, é um mito, tá? É um grande mito. A gente, inclusive, orienta que o paciente ele realmente se alimente de alimentos sólidos, normais, com os mesmos, a consistência semelhante a antes da cirurgia, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
em relação à aceitação alimentar, se há alguma restrição ou não, é a forma como o paciente ingere esse alimento. Então, é importante uma adaptação após a cirurgia. Adaptação, que não necessariamente significa restrição alimentar. Então, um dos principais pontos é a velocidade em que o paciente ingere, que o paciente se alimenta, que ele realiza a refeição. Então, deixa aí no chat aí, é muito comum, mas deixa aí no chat quem faz uma autorreflexão, uma reflexão, uma autoavaliação e, poxa, estou comendo muito rápido. Quem se alimenta com menos de 15 minutos, que em 15 minutos começa e termina uma refeição. Para o paciente bariátrico, isso é um tempo realmente muito rápido. Inclusive, para o paciente até, para a pessoa não bariátrica, né, que não realizou a cirurgia, realizar um almoço, né, uma refeição, um almoço, por exemplo, em 10 minutos é muito rápido. E a gente, na correria do dia a dia, acaba tornando isso o normal. Comer em 8 minutos, comer muito rápido. Uma vez que a gente come rápido, a gente diminui a qualidade da alimentação. Por quê? Porque a gente não vai mastigar direito, não vai apreciar o ato de se alimentar, que deve ser um ato em que a gente tem que dar atenção. Muitas vezes a gente está ali no celular, conversando, olhando uma televisão, e isso diminui a qualidade da alimentação. Isso faz com que a gente, ao comer mais rápido, a gente diminui a qualidade. Então, não devemos nos deixar levar, principalmente o paciente bariátrico, a uma alimentação muito rápida, em 15 minutos. Porque se a gente comer muito rápido, novamente, principalmente o paciente bariátrico, podem haver desconfortos associados. Sensação de entalo, sensação de regurgitação, uma sensação de pressão no peito, principalmente aqui em cima, na parte mais alta aqui do abdômen. Então, comer rápido é uma adaptação inadequada, não é a adaptação que a gente quer que o paciente tenha. Então, é necessário entender que, após a cirurgia, o paciente deve comer mais devagar. E quanto mais precoce é esse período do pós-operatório, mais devagar deve ser a alimentação, porque o paciente está se adaptando. Então, eu oriento, por exemplo, uma alimentação ali de 40 minutos ou mais para terminar o alimento, tá? Os comentários que eu falei no início aqui da live, as pessoas fazem. Você vai comer para ficar se sentindo entalado. Você vai comer em quanto tempo? Você vai realizar a refeição em quanto tempo? Se for para realizar em 10 minutos, de fato, o risco de você sentir entalos aumenta. Nem todo mundo vai sentir após a cirurgia. Principalmente cirurgias que foram realizadas há mais tempo, tá? Então, após um ano, muitas pessoas comem rápido mesmo e não sentem nada, mas eu diria que isso aí é um lucro, né? Isso aí não é o que a gente espera. O que a gente espera é que esse paciente ele se adapte, ele mude realmente, ele assuma um novo hábito alimentar, que inclui uma alimentação mais devagar. Uma vez que a gente come mais devagar, a gente consegue colocar porções menores no garfo, né? Para cada porção que a gente coloca na boca, que o paciente coloca na boca, mastiga. A mastigação fica mais devagar, ou seja, fica mais bem realizada, tá? Então, isso é muito importante. Ao diminuirmos a velocidade da refeição, da alimentação, nós, em consequência, aumentamos o tempo de mastigação, isso é bom, porque você processa aquele alimento melhor na boca, você expõe o alimento a substâncias da saliva que já iniciam a digestão, e ao mastigar mais tempo, a gente manda um sinal para o cérebro, tá? Sem a gente saber, de saciedade precoce. Então a gente consegue dizer ao nosso cérebro que, opa, estou satisfeito, não quero comer mais, estou satisfeito aqui na refeição. Então isso é um exercício importante até para quem não realizou a cirurgia bariátrica. Quanto mais tempo você leva mastigando,
você aumenta ali o estímulo de saciedade no cérebro. Então, a cirurgia é na barriga, tá? É no abdômen, mas ela mexe na cabeça, ou seja, ela mexe na percepção da saciedade. Então, ela acelera a saciedade, uma vez que você vai mastigar mais. Mas o paciente que não segue essa orientação, ele pode ter realmente entalos, ele vai ter mais restrição alimentar. Então, a gente fala para o paciente, olha, você pode comer, se ele já está na fase da dieta sólida, você pode comer qualquer alimento, uma vez que mastigue bem. Então, não há essa restrição. Há uma adaptação a um hábito mais adequado, que inclusive deve ser realizado por pessoas não bariátricas. Isso ajuda muito, como eu falei, por exemplo, a aumentar a saciedade. Ela chega mais precocemente e a gente fica mais satisfeito, tá? Então, esse ponto é muito importante. O volume de alimento que a gente coloca em cada garfada, né? Ele vai ficar menorzinho, porque uma vez que a gente aumenta o tempo da refeição, a gente tende a colocar porções menores. Isso ajuda também. Porções menores são melhor mastigadas e quando elas são deglutidas e chegam no estômago, elas conseguem descer mais rápido. O estômago consegue jogar ela mais rapidamente, mas com mais facilidade para o intestino. Então, pequenas porções ajudam muito. Então, há alguma restrição para a pequena porção? Não, contanto que ela seja pequena. Tá? Então, não há uma restrição alimentar em relação ao volume de alimento que a gente coloca na boca, certo? Então, isso é muito importante. Então, percebam, pessoal, que eu estou falando com vocês principalmente sobre hábito alimentar, sobre uma nova forma de se alimentar, sobre uma readaptação, uma mudança daquele mau hábito anterior à cirurgia para um novo hábito mais saudável. Então, é muito importante essa reflexão. Você que está pensando fazer a cirurgia, como é que você está se alimentando? Será que você está se alimentando muito rápido? Tenta ver no relógio mesmo. Anota o tempo, assim, como quem não quer nada. Mede o tempo que você começa a comer e que você termina o prato. Será que esse tempo está adequado? 10 minutos é muito rápido para o paciente bariátrico. 30 minutos é um tempo já mais ok, já mais adequado. E no início eu oriento que o paciente ele dê uma pecada no excesso aí. Então, alimenta aí com 45 minutos, 1 hora se tem maior dificuldade. Para isso tem que ter tempo, ou melhor, tem que haver priorização da importância da refeição. Então, evita as distrações durante a refeição. Celular, TV, conversa. Então, é ali, foca, dá atenção àquela alimentação e que, normalmente, o que vemos é uma melhora da adaptação, sem restrição alimentar. Você pode comer o que você quiser, certo? Uma coisa importante é que comer o que quiser não é comer, não haver restrição alimentar não é comer o que quiser em qualquer momento. Porque a dieta, um planejamento nutricional, ele é um dos pilares do tratamento da obesidade. Não tem para onde correr, pessoal, infelizmente. Eu queria que fosse diferente, mas não é. Então, a gente tem que tornar esse aspecto nosso aliado. Então, se eu tenho que seguir um planejamento nutricional, então, esse planejamento nutricional, ele não pode ter muitas falhas, você não pode burlar muito isso, tá? Dentro desse planejamento nutricional, ele também não é para ser restrição, não é para ser restritivo, né? O nutricionista ele vai realizar ali um planejamento de acordo com o que você gosta, com alimentos que sejam da sua região, tá? Alimentos acessíveis, financeiramente acessíveis também. Então, essa montagem desse cardápio, desse planejamento é feito pelo nutricionista. Então, você tem que realmente procurar um nutricionista que entenda as suas necessidades e que adapte, que realize um planejamento que seja realista, não seja algo restritivo demais ou não seja feito por alimentos que você não gosta, não tem familiaridade. Então, conversem com o nutricionista de vocês, porque isso é um pilar e
não haver restrição alimentar, repetindo, não significa comer o que quiser, a hora que quiser. Planejamento nutricional, o nome já diz, eu tenho que seguir um plano. E esse plano diz que eu não posso, por exemplo, comer determinado doce ou alimento muito calórico em determinado momento. Eu posso, por exemplo, ser liberado entre aspas, mas orientado pelo planejamento nutricional que eu posso, por exemplo, comer algo mais calórico uma vez na semana, tá? Então, o planejamento nutricional é muito importante. A restrição alimentar, não, contanto que você siga o planejamento nutricional. E esse planejamento nutricional não deve ser um planejamento restritivo, um planejamento que transforma o ato de alimentação num sofrimento. Na verdade, alimentar-se, né? A alimentação, ela deve ser uma satisfação. Você deve realizar aquilo ali com certa satisfação, com prazer. E é possível sentir prazer se alimentando, é possível ter uma satisfação com o planejamento nutricional. Então, não deve haver restrição. Mais uma vez, que cirurgia bariátrica ela não causa restrição em relação a isso, tá? E a qualidade do alimento, como eu falei. Para a gente seguir o planejamento nutricional, é lá que vai dizer, você pode comer um doce em determinado momento, por exemplo, tá? Uma sobremesa em determinada hora do dia ou determinado dia da semana. E é importante a gente saber a qualidade desse alimento. Alimentos muito doces, muito ricos em carboidratos, né? Quando eu falo doce, é rico em carboidrato, não necessariamente o sabor é doce. Por exemplo, uma tapioca, ela tem carboidratos. O feijão, ele tem carboidratos, mas não necessariamente o sabor é doce, tá? Então, quando eu falo alimentos ricos em açúcares, não quer dizer que é aquele açúcar que a gente usa para adoçar a alimentação, mas sim ricos em carboidratos. Então, alguns alimentos, por exemplo, principalmente os alimentos doces, de sabor doce, eles são ricos em carboidratos de fácil absorção. Carboidratos que chegam ali no intestino, já são absorvidos. Então, esses carboidratos, eles podem gerar o que a gente chama de síndrome de dumping, que é quando esses açúcares, esses carboidratos chegam no intestino de uma forma ali, numa concentração muito elevada e promovem alterações ali na região. Tem um vídeo aqui no meu feed, no Instagram, @Dr. Luiz Felipe Antunes, que eu falo sobre o dumping precoce. Tá? Existe o dumping tardio, que é também conhecido como a hipoglicemia reativa, tá? Então, esses dois fenômenos eles se relacionam ao consumo de alimentos muito doces, muito ricos em carboidratos e gorduras também, e lipídios também, mas principalmente alimentos mais ricos em carboidratos de fácil absorção, que são os alimentos ali doces, mais doces, sobremesas, o milkshake, por exemplo. Então, é importante que o paciente entenda que ele não deve abusar desses alimentos. E é muito individual, tá? Tem pessoas que têm dumping com uma tapioca, tem pessoas que têm dumping com um brigadeiro, que é um alimento bem mais adoçado, com mais ricos carboidratos de forma mais, ou melhor, possuem maior quantidade e concentração de carboidratos de fácil absorção, que a gente chama de alto índice glicêmico. Então, deve haver uma prudência no consumo desses alimentos. Não é restrição. Restringir é você cortar, você não pode comer. Obviamente, se você é um indivíduo que tem facilidade para ter síndrome de dumping na menor das quantidades de alimentos ricos em açúcares, de mais rápida absorção, né? Você deve evitar esse alimento. Assim como uma pessoa alérgica, por exemplo, não estou dizendo que causa alergia, tá? Mas assim como uma pessoa alérgica a crustáceos, tem que evitar determinados alimentos. Então, é uma situação específica individual. Muitos pacientes não possuem, não sentem síndrome de dumping em nenhum momento, mesmo se ingerem alimentos mais ricos em carboidratos de alta absorção, de alto índice glicêmico. Então,
tende-se a ver, o paciente começa a se conhecer melhor após a cirurgia, por causa disso. Então, eu não posso comer determinado alimento porque me dá dumping. Então, evita esse alimento. Mas não é uma regra. A gente não orienta, por exemplo, que os pacientes, assim, a todos os pacientes, como uma orientação padrão, que evitem doces. Não. A gente orienta que sigam um planejamento nutricional que pode muito bem incluir, em alguns momentos, o consumo desse tipo de alimento, mais doce, uma sobremesa, tá? Então é comum que a gente oriente, isso não significa restrição alimentar. E existe, pessoal, estudos que mostram que o paciente que tem melhor aceitação alimentar, ou seja, que não sofre restrição alimentar, seja ela qual for, é o quê? É justamente o paciente que realiza as orientações, que vai regularmente no seu cirurgião, no seu nutricionista, ou seja, que não falta as consultas, que realiza o acompanhamento regular de acordo com a orientação de sua equipe. Às vezes a consulta é anual, às vezes em situações mais específicas a consulta ele pode ser em tempos menores, em 1 mês, em 2 meses. Isso aí é importante que o paciente ele tenha essa orientação e siga. Então a gente sabe, existem estudos mostrando que a aceitação alimentar, a adaptação alimentar é melhor que a restrição que esse paciente sofre, seja porque ele não consegue comer ou mesmo ele tem medo de se alimentar, é menor. Então o paciente que acompanha melhor com sua equipe, ele possui melhores resultados. Vamos lá. Vou puxar aqui alguns comentários. Rógenes, o seguidor Rógenes, paciente querido aí, ele falou uma coisa interessante. Fiquei com repulsa a comidas muito doces. Então, isso é bem comum, tá, pessoal? É o que a gente chama de alteração nas preferências alimentares. A gente vê isso é muito comum. Os pacientes que são operados em cirurgia bariátrica, eles passam a não preferir, eles passam a não ter tanta atração por alimentos muito calóricos, muito doces. Então, coloca aí no chat quem já é operado e realmente sente isso, que mudou algumas preferências. É muito comum, por exemplo, o paciente adorar brigadeiro antes de operar, depois que opera, passa a não gostar tanto assim. Muitas vezes perdendo o interesse pelo brigadeiro. Então não há sofrimento, tá? Porque ele não quer mais, não tem mais atração, interesse, a preferência alimentar dele mudou. Então a gente vê isso acontecer, não é tão incomum, tá? Outra coisa é que a preferência por alimentos mais saudáveis acaba aumentando, ou seja, o cara não gostava, por exemplo, de alimentos de uma refeição mais magra no sentido de calorias, por exemplo, uma salada, e passa a gostar após a cirurgia. Então a gente vê que essa alteração da preferência alimentar, que é um fenômeno do nosso sistema nervoso central, o que nos motiva, por exemplo, a olhar um salgado ali, uma coxinha, um salgado desses bem calóricos, num mostrador, né, num mostruário lá, e querer consumir aquele alimento. Então isso aí é um fenômeno do nosso sistema nervoso central, é um interesse, o que nos motiva a ir atrás daquele alimento. Então a gente percebe que esse interesse, essa preferência alimentar por alimentos mais calóricos, mais doces, ele acaba diminuindo. E a preferência por alimentos mais saudáveis, que incluem alimentos de baixa caloria, saladas, né, carne mais, fonte de proteínas mais magras, o paciente passa a ser atraído por esse tipo de alimento, tá? Então, passa a ter um hábito mais saudável, né? Passa a ter um hábito mais saudável após a cirurgia bariátrica, tá? Então, é muito importante. Então, recapitulando, pessoal, com vocês, restrição alimentar existe? Não. A restrição alimentar não é uma regra em cirurgia bariátrica, não é uma orientação que a gente vai dar para o paciente dizer, por exemplo, que ele não vai conseguir se alimentar de determinado alimento, não. A gente vai dizer, a gente orienta
que o paciente ele vai ter que se adaptar a uma nova rotina alimentar mais saudável para ter uma experiência após a cirurgia melhor, tá? Então, uma alimentação mais devagar, com uma qualidade de mastigação melhor, como eu falei, porções menores, tá? Realizar o acompanhamento pós-operatório adequado, isso é muito importante. Uma mastigação mais adequada, de preferência a gente sempre acompanha com um fonoaudiólogo que avalia, com dentistas, né? Importante, se o paciente não tem dentição adequada, se tem algum problema odontológico, é preciso resolver isso. Então, isso tudo vai gerando um aumento da qualidade do ato de alimentar-se, né? Então, com o tempo, esse paciente ele vai se adaptando e quando menos percebe, não há nenhum problema. Ele está totalmente adaptado ao novo hábito, tá? Vou selecionar aqui algumas perguntinhas que o pessoal está fazendo, preferencialmente sobre o tema. Nas quintas-feiras, pessoal, eu realizo uma live que é de perguntas e respostas e lá vocês podem mandar perguntas. Eu sempre abro uma caixinha de perguntas aqui. Vocês podem mandar perguntas que não necessariamente tem a ver com o tema da live de hoje, tá? Então, vou ver se tem alguma pergunta aqui mais específica sobre o tema de hoje, que é essa questão da aceitação, restrição alimentar após a cirurgia bariátrica. Pronto, a Lucivalda, doutor, eu era uma formiga, acredito que adorava chocolates, né? Agora não gosto nem de gelatina, tomei pavor doce. Isso aí é um exemplo da mudança da preferência alimentar, que é muito comum e de certa forma traz benefício para o paciente, tá? Vamos lá, se tem alguma outra pergunta. Rógenes, fiquei a repulsa a comida muito doce, como eu falei antes. Aqui, Gisele, é normal conseguir comer somente em torno de 100 gramas após 1 ano e meio de sleeve? Sim, é comum isso acontecer. Mas, como essas 100 gramas, apesar de ser muito pouquinho, tá? É preciso ver a forma como você está se alimentando. Às vezes, o que te faz comer somente 100 gramas, tá? O que é que te bloqueia? O que é que faz com que você pare de se alimentar? É dor? É algum sintoma, entalo? É a qualidade do alimento? É o sabor que não te atrai? Enfim, a sua preferência que tá... Será que o seu planejamento nutricional está adequado? Tá adequado à sua realidade, à sua individualidade? Então, é preciso... Tem muitas variáveis aí. É preciso você perceber isso em conjunto com o seu cirurgião, em consultório, para avaliar por que só está comendo em torno de 100 gramas, tá? E ver se isso é adequado ao seu caso, tá? Porque cada planejamento nutricional ele é adequado ao paciente. As quantidades de nutrientes, micronutrientes, macronutrientes aproximados ali numa refeição, como é a distribuição dessas refeições ao longo do dia. Isso aí o nutricionista ele vai trabalhar com o paciente para tornar o planejamento nutricional algo mais eficaz possível e que não cause transtorno para a vida do paciente, tá? Vamos ver se tem alguma outra pergunta. Aqui é mais sobre dumping, né? Apesar de ter lá no vídeo que está no meu feed, fiz um vídeo bem completo sobre síndrome de dumping precoce. Eu vou responder essa pergunta aqui. A partir de quantos dias após a cirurgia posso ter o dumping, né? Pode acontecer no primeiro mês de cirurgia, pode acontecer até mesmo anos e anos depois, mas é mais comum no período inicial ali do pós-operatório, porque com o tempo há uma adaptação do organismo e essa adaptação faz com que você tenha menos dumping ao longo do tempo. Claro que existem exceções, pacientes que possuem dumping mais tarde ou dumpings persistentes, isso aí merece uma avaliação individualizada em consultório com seu cirurgião. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma relacionada ao tema, tá?
já aproveitando, agradeço demais a vocês a participação. Espero que esteja sendo produtivas essas lives que eu trago. Aqui, Lucivaldo, a comida já é pouca. Como eu vou comer em 40 minutos? Indo bem devagar. Talvez você coma um pouquinho até mais, ou mesmo dependendo da qualidade alimentar. O importante é que você, da qualidade do nutriente, né, dos nutrientes ali naquela refeição. É importante que você siga seu planejamento nutricional para que você não desperdice uma refeição, a fome que você vai ter com alimentos de baixo valor nutricional. Então, a gente sempre orienta a começar pelas proteínas, devido à importância que as proteínas têm nesse processo, né, no nosso organismo e diversos processos. Mas, Lucivalda, a comida já é pouco. Realmente é bem menos do que uma pessoa que não é operada se alimenta. A saciedade vem precocemente, então faz com que você queira suspender a alimentação ali precocemente, mas tudo é possível nesse caso. É importante saber o quanto que você tem que comer e mastigar bem esse alimento e sempre conversando, tá, com seu nutricionista, com sua equipe, para adaptar o planejamento nutricional. Ele não é para ser cravado em pedra ali no início e você seguir obrigatoriamente esse mesmo planejamento, não. Ele é adaptável, ele vai sendo adaptável em busca de uma maior eficácia nutricional, tá? Então ele tem que ser a sua cara, né? O planejamento nutricional tem que ser individual e isso muda ao longo do tempo, tá? Até porque nossas preferências elas mudam também ao longo do tempo. Então é só organizar o tempo, a qualidade dos alimentos que estão ali na sua refeição para você conseguir fazer essa ingesta mais devagar, tá? E claro, se você tem uma boa aceitação, você consegue acelerar um pouquinho essa refeição. Não tem problema, uma vez que você tem boa aceitação. Agora, se você tem sintomas, você entala, então começa devagar, começa mais devagar, mastigando bem, para haver uma boa adaptação, que com o tempo isso vai acontecer. Então, pessoal, essa foi a live de terça-feira. Espero que eu tenha ajudado vocês. As perguntas que eu não respondi, que não estão dentro do tema específico da live de hoje, mandem no meu direct, tá? Podem mandar que eu estou sempre respondendo. Mandem nas caixinhas de pergunta nos stories, que eu estou sempre respondendo também, porque a dúvida de um pode ser a dúvida, normalmente é uma dúvida de outra pessoa e já ajuda mais pessoas de uma vez só, com a mesma pergunta. Então, não deixem de mandar lá, podem mandar. Quando eu não respondo nos stories, eu respondo no privado mesmo, se for algo mais específico e for cabível de ser uma pergunta feita em rede social, porque a gente tem que ter um discernimento que aqui não é local para consulta médica, tá? Aqui é um local para educação, né? Educação, orientação, que é muito poderoso isso, tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês hoje. Quinta-feira nós temos nossa live Perguntas e Respostas. Eu vou abrir a caixinha de perguntas a partir de amanhã e vocês já podem mandar as perguntas se tem alguma dúvida em qualquer tema que envolva cirurgia bariátrica, obesidade, tratamento, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Não deixem de se inscrever no canal, no meu canal aqui no Instagram, porque no canal eu sempre estou colocando o que é que vem de conteúdo aqui e com certeza vocês acabam não perdendo nenhum conteúdo para quem tem interesse de conteúdos em cirurgia bariátrica para ajudar aí a ter melhores resultados no seu tratamento, tá? Então não deixem de se inscrever, tá lá na minha bio o linkzinho para vocês participarem do canal. E então, boa noite, muito obrigado pela participação e até quinta-feira, 8h30 da noite. Até mais, pessoal.